hoje aqui de um tema bastante polêmico. Vamos falar da indústria de multa no nosso país? Bora que bora. Vou virar a câmera ao contrário e vou falar aqui pra vocês. Rapaziada, quem nunca tomou uma multinha escondidinha assim, de um guarda escondido ou de um radarzinho escondidinho, né? Geralmente atrás da moita, atrás de placas. Cada dia que passa tá pior. Pelo menos aqui na minha região, aqui na Raposo Tavares, aqui na SP 270, você tá doido? Atrás de placa, atrás de mureta, em ruinha paralela à rodovia que não pode estar, mas estão. O famoso secador de cabelo. Quem não sabe o que é o secador de cabelo é aquele radarzinho que fica na mão do guarda. Parece realmente secador de cabelo. Complicado, né? É multa em cima de multa. Fora isso, aí tem a multinha de cinto, tem a multinha de celular. No meu caso mesmo, é difícil eu não poder mexer no celular. Toda vez que eu precisar mexer no celular, eu tenho que parar o caminhão. Eu não trabalho. Meu escritório é móvel, né? Mas o foco não é esse. Tô errado? Tô errado. Porém, não tenho o que fazer. Não dá pra andar 100% certo. Uma vez que você é certo, você tá errado, né? Então, rapaziada, vamos falar da CETESB. Mas, Valério, o que é a CETESB? Rapaziada, a CETESB é um órgão do governo de São Paulo que controla o meio ambiente, poluição, uma série de coisas. Não vou entrar em detalhe do que faz, mas eu vou falar especificamente do caminhão. Mas o que a CETESB tem a ver com o caminhão? Então, a CETESB fiscaliza fumaça de caminhão. Exatamente, fumaça de caminhão. Não sei se no seu estado aí tem esse órgão. Se tiver, comenta com a gente aqui. Deixa nos comentários se é da mesma forma, se é do mesmo jeito, como funciona aí, se tem e se não tem, né? Mas como assim fumaça de caminhão? Se seu caminhão tiver fumaçando, ou muitas vezes eu já vi caminhão que não tá fumaçando e toma multa de fumaça. Mas como assim? Eles param, faz uma análise? Não. Eles não param e não fazem uma análise. De 100 caminhões multados, talvez um pode ser que eles façam isso, mas até hoje eu não vi. Mas como que eles fazem? Então, você tá passando na rua, geralmente eles ficam em ponto estratégico, escondidinho, como eu falei agora há pouco, atrás de alguma placa, atrás de alguma mureta. Geralmente ficam em top, né, em subida. Por que na subida? Porque na subida que o caminhão vai sofrer, né? Vai apoiar um pouquinho. Então você vem, o seu caminhão chegou na subida, você vai baixar uma marcha, vai ter que apertar para subir, carregado, pesado. O que que acontece? Toma ali multa de fumaça. Mas dá para recorrer. Se eles não param, dá para recorrer sim. Como que recorre? Você vai ter que procurar um órgão credenciado ao Inmetro, ligado à CETESB, fazer uma revisão no seu veículo de bomba e bico e outros itens se for necessário e sanar o problema. Mas que vantagem eu tenho? A vantagem é o seguinte: se você tomar uma multa dessa hoje, ela tá em torno de R$2.000. Se você tomar outra multa dentro do prazo de um ano, aí você paga em torno de 2.000 de uma. A próxima multa dentro desse prazo vem dobrada. Então vai para em torno de 4.000. Beleza, 4.000 não, é 2.000 da primeira mais 4.000 da segunda. Tomou outra dentro do período de um ano, ela triplica. E assim sucessivamente, igual uma escada, o degrau vai subindo. Não é fácil não. Mas se eu fizer o laudo, se você fizer o laudo, entrar com recurso, você ganha um desconto de 70%. É uma maneira de ele incentivar você a regularizar o seu veículo. Então, você vai pagar somente 30% do valor da multa. Porém, você vai gastar dinheiro com o profissional que vai fazer o trabalho. Mas se não tiver nada? Se não tiver nada, ele vai cobrar a mão de obra para fazer os devidos testes, vai te emitir um laudo. Você vai juntar esse laudo com uma documentação que pede no requerimento de recurso e entra com recurso, resolvido o seu problema. E é mais ou menos desse jeito. Fumaçando ou não fumaçando, já vi gente tomando multa. Já pensou, você tá passando com o seu caminhão do lado de um que tá fumaçando, o seu não tá fumaçando, misturou as fumaças, o cara vai anotar a placa dos dois. É justo? Não é justo. Mas, bem
papai? Ah, por que você tá falando isso? Porque é dúvida de inscrito, a rapaziada vive comentando aqui, o leque é aberto. Então a gente fala de tudo um pouco, referente ao trânsito, ao transporte, ao guincho, ao caminhão, compra, venda, tudo. Então aqui a gente tá aberto a isso. Então, como eu falei no começo do vídeo, fala pra nós como é na sua cidade, se tem isso. Se tem a tal da multa da fumaça, CETESB, a tenebrosa. E a multa é dolorida, hein, rapaziada? Quase 2 pau. Fazer o que, né? E eu vou falar pra vocês, o pessoal inventou o Arla, tem o tal de EGR, que é eliminador de poluentes, de fumaça, de uma série de coisas. Tem o Arla também, né? Então o Arla funciona de que forma? Ele tem um reservatório à parte, como se fosse um tanque de combustível. Você tem que abastecer o diesel, confere o Arla, se não tiver Arla, completa. Tem muita gente que burla a lei e elimina o Arla através de computador. Você entra no programa do caminhão e deixa sem injetar o Arla. Dessa forma o motorista não gasta dinheiro com o Arla. Pô, então é facinho, né? Belezinha. Não. Isso é um crime ambiental. Crime ambiental. Ah, mas como que vai saber que tá eliminado? Eu já vi a PRF fazendo a averiguação da seguinte forma: eles abordam o caminhão, tiram uma amostra ao vivo do Arla na frente do motorista, porque tem muita gente que quando elimina deixa com Arla lá ou com água. E tem um corante que ele põe, ele tira uma pequena amostra, ml, pouquinhos ml, tira uma amostra, põe um corante. Se mudar a cor lá, eu não sei que cor que fica, acho que é roxo ou é azul, não sei, não lembro a cor. Se mudar a cor, seu Arla tá bom. Se for com outra cor, seu Arla tá batizado. Ah, mas só isso? Não, eles entram com um programa também, como se fosse o raster, que faz o rastreamento do caminhão, do módulo, e consegue verificar também se o seu Arla tá injetando normal, como tem que injetar de fábrica. Se não tiver, multa, cadeia, xadrez, chilindró, exatamente, chilindró. Crime ambiental, rapaziada. Muita gente faz, às vezes sem o conhecimento do chilindró ou com o conhecimento achando que não vai ser pego. Realmente tem muitos veículos na rua, é uma caixa de surpresa se você vai ser pego ou não. Mas é só mais essa dica aí. Então, a dica da fumaça e a dica do Arla. Como nós, autônomo, caminhoneiro, sempre sofre com multas e despesas altas, então por isso que eu tô falando isso pra vocês. Beleza, rapaziada? Bora ali fazer um descarregamento. Marginal Tietê, São Paulo, capital da fumaça. Fala pra nós onde chegou esse vídeo. Forte abraço, Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande do Sul e Rondônia. Salve, salve. Valério Guincho, facção do Guincho. Continua acompanhando o vídeo aí, vamos ver o que tem de novidade, rapaziada. Chama! Rapaziada, então é isso aí. Mais um dia concluído, serviço finalizado. Sem fumaça, caminhão desligado. Valério Guincho, facção do Guincho, mais uma pra conta aí. Tchau, obrigado.